Eu, um velho cacique de 60 e poucos anos, com a vida já mais pra lá do que pra cá, decidi que era hora de dar uma chacoalhada na minha prole. Sabe, a gente junta uns trocados, constrói um patrimônio e vê os filhos e netos se afastando, cada um na sua bolha de egoísmo. Aquela sensação de que só o que importa é o que a gente vai deixar, e não o que a gente é, me corroía as entranhas. Meus ossos, já meio enferrujados, sentiam o peso da ingratidão pairando no ar como uma névoa densa. Eu, que sempre fui um progenitor zeloso, um patriarca que se desdobrava para garantir o bem-estar de todos, me vi num limbo de solidão, cercado por uma pleiade de herdeiros que pareciam mais abutres à espreita da carcaça. Aquilo me doía mais que a artrose no joelho, mais que a lombalgia crônica que me acompanhava há anos. Era uma dor visceral, daquelas que te reviram por dentro e te fazem questionar cada escolha, cada sacrifício. E foi nessa epifania de dor e desilusão que a ideia brotou. Como um cogumelo venenoso no meu cérebro já cansado, eu ia testar a lealdade deles, a verdadeira essência do amor filial. Ia simular um debilitamento súbito, uma enfermidade que me deixaria prostrado, à beira do óbito, para ver quem, de fato, se importava com o velho aqui. Uma estratagema maquiavélica, eu sei, mas a desfaçatez deles me empurrou para esse abismo de ardil. A premonição de que o resultado seria desalentador já me assombrava, mas a imperiosidade de desmascarar a hipocrisia era maior que qualquer receio. Eu precisava saber, de uma vez por todas, quem era quem nesse teatro familiar. E o palco, meus caros, estava montado. A cortina, prestes a se abrir para uma tragicomédia que mudaria o rumo de tudo. Minha faculdade de discernimento, apesar da idade avançada, ainda estava afiada. Eu planejei cada detalhe com a minúcia de um entomologista estudando um inseto raro. Primeiro, avisei a minha neta, a Clara, que eu não estava me sentindo muito bem. Ela, sempre solícita, de uma solicitude que me aquecia o coração, se prontificou a vir-me ver. Mas eu pedi para ela não contar para ninguém, disse que era só um mal-estar passageiro, que eu não queria preocupar a família à toa. Uma mentira, claro, mas uma mentira com um propósito teleológico. Eu queria que a notícia se espalhasse como um boato malicioso, que chegasse aos ouvidos de cada um dos meus descendentes, de forma indireta, para que a reação deles fosse espontânea, sem a coerção de um chamado direto. Queria ver quem se moveria pela empatia, pela afeição genuína e não pela obrigação social. A expectativa me corroía, um misto de esperança e ceticismo. Eu conhecia bem os meus filhos. O Alberto, sempre tão pragmático, tão focado nos seus empreendimentos comerciais, capaz de ver cifrões até nas nuvens. A Beatriz, com sua vida social efervescente, sempre em busca de fruição e deleite, alheia às vicissitudes da vida comum. E o Carlos, o caçula, com sua indolência crônica, um eterno diletante que vivia à sombra da minha prodigalidade. Eu sabia que a probabilidade de uma debandada geral era alta, mas uma parte de mim, aquela parte ingênua que se recusa a morrer, ainda acalentava a quimera de uma surpresa. A gente, por mais experiente que seja, nunca perde a capacidade de se iludir, não é mesmo? É uma idiosincrasia da natureza humana, essa propensão a acreditar no melhor, mesmo quando a realidade grita o contrário. E eu, nesse momento, estava me agarrando a essa quimera com a força de um náufrago. A angústia de saber a verdade era quase insuportável, mas a necessidade de confrontar a realidade era ainda maior. Eu precisava desse desfecho, dessa catarse, para poder seguir em frente, ou, quem sabe, para me preparar para um fim mais sereno, sem o peso da incerteza. A decisão estava tomada, o dado estava lançado. Agora era só esperar para ver quem, de fato, merecia um lugar no meu coração e, claro, no meu testamento. O telefone,
Meu velho companheiro de tantas conversas e desabafos agora jazia, mudo, um artefato inerte na mesa de cabeceira. Eu o olhava com uma espécie de melancolia, esperando um sinal, um quidam qualquer que me tirasse daquele torpor. A notícia, eu tinha certeza, já devia ter se espalhado como um rastilho de pólvora entre a parentela. A Clara, minha neta querida, tinha a discrição de um elefante numa loja de cristais, mas a ingenuidade de um anjo. Ela não contaria diretamente, mas a preocupação dela transbordava e a comunicação não verbal é, muitas vezes, mais eloquente que qualquer discurso. Eu me imaginava a cena. Ela, com a voz embargada, talvez soltando um vovô não tá bem pra mãe, que por sua vez, com sua verborragia característica, espalharia a nova para todo mundo. E então, o silêncio. Um silêncio ensurdecedor, que só era quebrado pelo tic-tac monótono do relógio na parede, marcando cada segundo da minha agonia calculada. Os dias se arrastavam com uma lentidão exasperante. Cada toque do interfone me fazia dar um salto, uma expectativa quimérica de que seria um deles, vindo me socorrer, me perguntar se eu precisava de algo, se eu queria um chá, um abraço. Mas não. Era sempre o entregador de gás, o carteiro ou algum vendedor importuno que eu mandava as favas com um impropério bem colocado. A minha simulação de doença tava tão verossímil que eu mesmo quase acreditava. Eu me arrastava pela casa, com uma lassidão afetada, um ar de desalento que faria um ator de teatro shakespeariano corar de inveja. Deixei a barba crescer, os cabelos desgrenhados e vestia um pijama velho que me dava um ar de desamparo total. Queria que a imagem fosse inequívoca. O velho patriarca, outrora altivo e vigoroso, agora reduzido a um farrapo humano. E, ainda assim, nada. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Nenhum mísero "e aí, pai, tá tudo bem", do Alberto, que sempre foi o mais solícito. Quando o assunto era herança. A Beatriz, então, nem se fala. Ela estava mais preocupada em saber se o meu testamento estava em ordem do que com a minha saúde. Eu podia sentir a ganância dela vibrando no ar, uma energia nefasta que me dava arrepios na espinha. E o Carlos? Ah, o Carlos. Ele devia estar em algum recanto hedonista, gastando o pouco que tinha e sonhando com o muito que eu ainda tinha. A indiferença deles era um punhal afiado, cravando-se no meu peito a cada minuto que passava. Eu, que sempre me orgulhei de ter criado filhos dignos, agora me via diante de uma realidade crua e desoladora. A ingratidão deles era um abismo sem fundo, um vácuo existencial que me engolia por inteiro. Mas, no meio de tanta desilusão, um raio de sol. A Clara, minha neta, a única que parecia ter herdado um pingo de humanidade nessa família de lobos. Ela ligou, com a voz embargada, perguntando se podia vir. Eu, com a voz fraca e vacilante, disse que sim, que a porta estava aberta. E ela veio. Chegou com uma sacola de compras, cheia de frutas, iogurtes e um bolo de fubá, que eu tanto gostava. Os olhos dela, marejados, me olhavam com uma compaixão genuína, uma ternura que me fez esquecer por um momento toda a amargura que eu sentia. Ela sentou na beira da minha cama, pegou na minha mão e perguntou o que eu estava sentindo. E eu, com a voz embargada pela emoção, essa sim, verdadeira, comecei a contar a minha farsa, a minha estratégia nefanda para desmascarar a hipocrisia deles. Ela me ouviu com uma paciência incomum, sem me julgar, sem me interromper. E quando eu terminei, ela me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que curam a alma, que te fazem sentir que não tá sozinho no mundo. E foi naquele abraço, naquele momento de vulnerabilidade e afeto incondicional, que eu soube o que tinha que fazer. O testamento. Ah, o testamento. Ele seria reescrito, com uma
caneta indeleva e uma intenção inequívoca. A justiça, ainda que tardia, seria feita. A retribuição seria proporcional à dedicação. A herança seria direcionada a quem de fato a merecia, a quem demonstrou lealdade, compaixão e amor desinteressado. A decisão estava tomada. A resolução era inabalável. E a serenidade, finalmente, começou a tomar conta do meu espírito atormentado. Eu, o velho cacique, tinha encontrado a minha redenção na pureza de um abraço. E a família, bem, a família teria que lidar com as consequências da sua própria negligência e indiferença. A vida, meus caros, é um caleidoscópio de surpresas e reviravoltas. E a minha, naquele dia, ganhou um novo sentido, uma nova direção. A desilusão se transformou em determinação, a amargura em propósito. E a Clara, minha neta, se tornou a âncora da minha existência, a estrela que guiaria os meus últimos anos. A gratidão que eu sentia por ela era incomensurável, um sentimento que transcendia qualquer palavra, qualquer gesto. Ela era a luz no fim do túnel, a esperança que eu já tinha perdido. E por ela, eu faria o que fosse preciso. A recompensa dela seria grandiosa, à altura da sua nobreza de espírito. E a lição para os outros, bem, a lição seria amarga, mas necessária. A vida cobra, meus amigos, e cobra caro, a indiferença e a ingratidão. A colheita é sempre proporcional à semeadura. E a deles, naquele momento, era de escassez e arrependimento. Eu, o velho cacique, tinha virado o jogo. E a partida, meus caros, estava só começando. Depois daquele abraço catártico, a Clara me ajudou a levantar, com uma delicadeza que eu não via há tempos. Minhas pernas, que antes simulavam uma fraqueza debilitante, agora pareciam ter ganhado um vigor inesperado, impulsionadas pela renovação de propósito. A farsa, que até então era um fardo, tornou-se um instrumento de justiça. Eu pedi para ela pegar meu laptop, aquele que eu usava para jogar paciência e ler notícias velhas. Com os dedos trêmulos, mas firmes, comecei a rascunhar as primeiras linhas do Novo Testamento. A cada palavra, um peso saía dos meus ombros. A minúcia com que eu detalhava cada cláusula era quase compulsiva, um reflexo da minha determinação em não deixar margem para ambiguidades ou contestações. A Clara, sentada ao meu lado, observava tudo com um misto de curiosidade e apreensão. Ela não questionava, apenas oferecia um copo d'água ou um pedaço do bolo de fubá que ela tinha trazido. Sua presença era um bálsamo, um lenitivo para minha alma atormentada. Eu expliquei para ela, com a voz embargada, que a maior parte do meu pecúlio, do meu espólio, seria destinada a ela. Não só o dinheiro, mas também a casa, os livros, as memórias. Tudo o que eu tinha construído, com tanto esforço e abnegação. Ela tentou argumentar, disse que não precisava, que só queria a minha companhia. Um altruísmo que me emocionou profundamente, confirmando que a minha percepção sobre ela estava correta. Mas eu fui inflexível. Disse que era minha vontade, a minha última disposição e que ela merecia cada centavo, cada lembrança. Ela, com os olhos marejados, apenas assentiu, respeitando a minha volição. O processo de formalização do testamento foi rápido, mas meticuloso. Chamei meu advogado, um sujeito circunspecto e discreto, que me conhecia há décadas. Ele não fez perguntas, apenas seguiu minhas instruções com a precisão de um cirurgião. A Clara me acompanhou, testemunhando cada passo, cada assinatura. A solenidade do momento era quase palpável, um rito de passagem que selava o destino da minha herança e, de certa forma, o meu próprio. Depois de tudo resolvido, eu decidi que era hora de acabar com a farsa.
A revelação seria dolorosa. Eu sabia, mas necessária. Mandei uma mensagem para os meus filhos, pedindo para virem me ver, que eu tinha algo importante para comunicar. A resposta foi quase instantânea, um misto de preocupação, fingida, eu sabia, e curiosidade, essa sim, genuína. Eles chegaram, um a um, com suas caras de pêsames e suas roupas escuras, como se já estivessem no velório. O Alberto, com sua gravidade afetada, a Beatriz, com sua elegância impecável e um ar de martírio, e o Carlos, com sua indolência habitual, mas com um brilho peculiar nos olhos, como quem espera uma recompensa inesperada. A Clara estava ao meu lado, segurando a minha mão, sua presença um contraponto à hipocrisia que preenchia a sala. Eu os encarei, um por um, com um olhar que, eu esperava, transmitia toda a minha desilusão e desprezo. Então, com a voz firme, sem um pingo de vacilação, comecei a falar. Não poupei detalhes, não suavizei as palavras. Contei a eles sobre a minha simulação, sobre a minha espera agoniante, sobre o silêncio ensurdecedor que recebi como resposta. Falei da minha decepção, da minha tristeza, da minha constatação de que eles só se importavam com o meu dinheiro e não com o meu bem-estar. As reações foram as mais diversas. O Alberto ficou pálido, a Beatriz soltou um grito estridente e o Carlos. Bem, o Carlos apenas encolheu os ombros, com o ar de quem já esperava o pior. As acusações começaram a jorrar, como uma torrente desenfreada. Eles me chamaram de cruel, de manipulador, de velho gagá. Disseram que eu estava sendo injusto, que eles tinham suas próprias vidas, suas próprias preocupações. A indignação deles era quase cômica, se não fosse tão patética. Eu os deixei falar, extravasar toda a sua frustração, toda a sua ira. E quando eles terminaram, com a voz rouca e os olhos vermelhos, eu os interrompi com um gesto. E então, com a voz mais calma possível, mas com um tom que não admitia réplica, eu revelei a minha decisão, o Novo Testamento. Expliquei que a Clara, a única que se importou, a única que demonstrou afeto genuíno, seria a minha única herdeira. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor que o anterior. A consternação nos rostos deles era inequívoca, um misto de choque, raiva e desespero. A Beatriz, com sua compostura desfeita, começou a chorar, um choro convulsivo e estriônico. O Alberto, com a mandíbula travada, me olhava com um ódio visceral. E o Carlos, pela primeira vez, parecia ter perdido a sua indolência, seu rosto contorcido em uma expressão de incredulidade. A Clara, ao meu lado, apertou a minha mão, um gesto de apoio e solidariedade. Eu sabia que a minha decisão traria consequências, que a ruptura seria irreparável. Mas eu também sabia que tinha feito a coisa certa. A paz que eu sentia naquele momento, uma paz profunda e serena, valia mais do que qualquer patrimônio, qualquer reconciliação forçada. A justiça, meus caros, é um prato que se come frio. E eu, o velho cacique, tinha servido o meu, com a temperatura exata da minha indignação e da minha determinação. A vida continua, e com ela, as lições que a gente aprende. Muitas vezes, da forma mais dura e inesperada. E a minha, naquele dia, foi a de que o amor verdadeiro não se compra, não se exige, não se herda. Ele se conquista, com gestos simples, com presença, com afeto genuíno. E a Clara, minha neta, me deu essa lição de forma inequívoca e irrefutável. Ela era a minha herança mais preciosa, o meu legado mais significativo. E por ela, eu faria tudo de novo, sem um pingo de arrependimento. O silêncio na sala, depois da minha declaração, foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Meus filhos, antes tão vociferantes, agora estavam estupefatos, com as bocas abertas e os olhos arregalados,
como se tivessem visto um espectro. A Beatriz, que até então chorava com uma profusão de lágrimas, secou o rosto abruptamente. Sua máscara de dor substituída por uma de fúria contida. O Alberto, com o rosto vermelho e as veias saltando no pescoço, parecia prestes a explodir em uma diatribe. E o Carlos, o eterno apático, finalmente exibiu uma emoção genuína: desespero. Ele começou a balbuciar, tentando se justificar, dizendo que não era bem assim, que ele me amava, que sempre me respeitou. Pura falácia, eu sabia. As palavras dele eram vazias, desprovidas de qualquer sinceridade. Eu apenas o encarei, com um olhar que, eu esperava, transmitia toda a minha descrença e desdém. A Clara, ao meu lado, continuava firme, um pilar de serenidade em meio à turbulência. Ela não disse uma palavra, apenas apertou minha mão de vez em quando, um gesto de apoio incondicional. Eu me senti fortalecido pela presença dela, pela sua lealdade inabalável. A discussão se arrastou por mais alguns minutos, com eles tentando me convencer a mudar de ideia, a reconsiderar. Usaram todos os artifícios retóricos que conheciam, desde a chantagem emocional até a ameaça implícita. Disseram que eu estava sendo irracional, que estava agindo sob impulso, que me arrependeria. Mas eu não cedi. Minha resolução era férrea, inquebrantável. Eu tinha tomado minha decisão, com base em anos de observação e reflexão, e não seria um acesso de ira ou desespero deles que me faria voltar atrás. Finalmente, com um último suspiro de indignação, eles se levantaram e saíram. A porta bateu com um estrondo, ecoando pelo silêncio da casa. A Clara e eu ficamos sozinhos, envoltos em uma atmosfera de paz e alívio. Eu me virei para ela, com um sorriso tênue nos lábios. Acabou, minha filha, eu disse, minha voz um pouco rouca pela tensão. Acabou a farsa e começou uma nova fase. Ela sorriu de volta, seus olhos brilhando com uma mistura de tristeza. Pelos meus filhos e alegria pela nossa conexão. O Senhor fez o certo, vovô, ela respondeu, sua voz suave como um acorde de harpa. Eles vão entender um dia. Talvez. Eu duvidava. A cegueira deles era voluntária, uma escolha consciente de priorizar o material em detrimento do afetivo. Mas não importava mais. Eu tinha feito a minha parte, tinha plantado a semente da justiça. O que eles colheriam seria problema deles. Nos dias que se seguiram, a casa ganhou uma nova vida. A Clara, com sua vivacidade e energia, encheu os espaços vazios com risadas e conversas. Ela cozinhava para mim, lia meus livros, me ajudava com o jardim. A gente passava horas conversando sobre tudo e sobre nada. Ela me contava sobre os sonhos dela, sobre os planos, sobre as vicissitudes da vida moderna. E eu, por minha vez, compartilhava minhas experiências, minhas sabedorias acumuladas ao longo de uma vida. A gente se tornou cúmplices, confidantes, dois espíritos afins que se encontraram em um momento de adversidade. Minha saúde, que antes era uma simulação, agora florescia de verdade. A leveza da alma se refletia no corpo. Eu me sentia mais disposto, mais vigoroso, mais jovem. A artrose no joelho ainda doía, claro, mas a dor era mitigada pela alegria de ter a Clara por perto. A lombalgia crônica parecia ter desaparecido, substituída por uma sensação de bem-estar inefável. Eu percebi que a verdadeira doença não era física, mas sim a solidão, a ingratidão, a ausência de afeto. E a Clara, com sua presença, tinha me curado de todas elas. Meus filhos, de vez em quando, tentavam um contato. Mensagens curtas, telefonemas protocolares. Sempre com um tom de reprovação velada. Eu respondia com a mesma frieza, calculada,
sem dar margem para reaproximação. A ferida ainda estava aberta, e a cicatrização levaria tempo, talvez uma vida inteira. Mas eu não me importava mais. Eu tinha a Clara, e isso era o suficiente. Ela era a minha família, a minha herança mais preciosa. E por ela, eu continuaria a lutar, a viver, a amar. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A convivência com a Clara se tornou o meu novo elixir da vida. Cada dia era uma epopeia de descobertas e fruições. Ela me apresentou a um mundo que eu, na minha senilidade autoimposta, tinha esquecido que existia. Me ensinou a usar o tal do smartphone, uma engenhoca que, a princípio, me parecia um artefato diabólico, mas que, com a paciência dela, se revelou uma ferramenta ubíqua de conexão. Eu, que sempre fui um cético em relação às novas tecnologias, me vi fascinado pela miríade de possibilidades que aquele pequeno aparelho oferecia. A gente via vídeos de gatinhos, ouvia músicas antigas e até arriscava umas chamadas de vídeo com uns parentes distantes que eu nem lembrava que existiam. A interação com ela era um contraponto salutar à monotonia da minha existência anterior. Ela me fazia rir, me fazia pensar, me fazia sentir vivo de novo. A juventude dela era um contágio benéfico, uma infusão de vitalidade que me rejuvenescia a cada dia. Eu me sentia como um fênix renascendo das cinzas da minha própria desilusão. A casa, que antes era um santuário de silêncio e melancolia, agora ressoava com a algazarra dela, com as músicas que ela ouvia, com as conversas que a gente tinha. Era um caleidoscópio de sons e cores, um mosaico de vivências que me preenchia a alma. A gente ia à feira juntos, e ela me ajudava a escolher as frutas mais frescas, as verduras mais viçosas. Ela tinha um olhar arguto para essas coisas, uma perspicácia que eu, na minha distração senil, já tinha perdido. E na volta, a gente parava para tomar um caldo de cana, e ela me contava as novidades da faculdade, os dramas dos amigos, as peripécias da vida dela. Eu ouvia tudo com uma atenção minuciosa, como se cada palavra fosse um tesouro inestimável. A relação que a gente construiu era algo singular, uma simbiose de gerações que se completavam. Eu oferecia a ela a sabedoria da experiência, a serenidade da idade, e ela me dava a vitalidade da juventude, a esperança do futuro. Era uma troca equitativa, uma parceria simbiótica, que nos enriquecia mutuamente. Meus filhos, por outro lado, continuavam na sua senda de indiferença. As poucas vezes que tentavam contato, era sempre para perguntar sobre o testamento, sobre a minha saúde, sobre a injustiça que eu tinha cometido. Eu os ouvia com uma paciência estoica, mas sem ceder um milímetro. Minha decisão era irreversível, e eles teriam que aprender a viver com as consequências das suas escolhas. A amargura deles era palpável, um miasma que pairava sobre as nossas conversas.
Eles não conseguiam entender que o dinheiro, por mais que fosse importante, não era o substrato da minha felicidade. Que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas, nos laços de afeto, na generosidade do espírito. A cegueira deles era patente, uma miopia moral que os impedia de enxergar além do próprio umbigo. E eu, na minha velhice iluminada, sentia uma compaixão genuína por eles, uma piedade por essa pobreza de espírito que os acompanhava. Clara me ajudou a entender que a liberdade não está em ter muito, mas em precisar de pouco. Que a felicidade não é um destino, mas uma jornada, um processo contínuo de descoberta e apreciação. Ela me ensinou a valorizar as pequenas coisas, os momentos efêmeros que compõem a tapeçaria da vida. O cheiro do café fresco pela manhã, o canto dos pássaros na janela, o calor do sol na pele. Pequenos deleites que, somados, formam a plenitude da existência. E eu, que antes vivia numa ânsia perene por mais, agora me contentava com o suficiente, com o essencial. A transformação que a Clara operou em mim foi profunda, uma metanoia que redefiniu os meus valores, as minhas prioridades. Eu não era mais o velho cacique, amargurado e desiludido. Eu era um homem renovado, um indivíduo que tinha encontrado a paz e a felicidade nos braços da sua neta. E essa, meus caros, é a maior herança que um homem pode desejar. Não é o ouro, nem a prata, nem os bens materiais. É o amor, a conexão, a alegria de viver. É ter alguém que te ama de verdade, que te aceita como você é, com todas as suas imperfeições e idiosincrasias. E a Clara, minha neta, me deu tudo isso, e muito mais. Ela era a minha estrela-guia, a minha bússola em meio à tempestade da vida. E por ela, eu seria eternamente grato, um devedor perpétuo da sua generosidade e afeto. A vida, meus amigos, é um mistério insondável, uma dança cósmica de alegrias e tristezas, de perdas e ganhos. E a minha, naquele dia, ganhou um novo sentido, uma nova melodia. A desilusão se transformou em esperança, a amargura em gratidão. E a Clara, minha neta, se tornou a sinfonia da minha existência, a canção que eu cantaria até o meu último suspiro. Ela era a minha redenção, a minha salvação, a minha razão de ser. E por ela, eu faria o que fosse preciso, sem hesitação, sem arrependimento. A recompensa dela seria grandiosa, à altura da sua nobreza de espírito. E a lição para os outros, bem, a lição seria amarga, mas necessária. A vida cobra, meus amigos, e cobra caro, a indiferença e a ingratidão. A colheita é sempre proporcional à semeadura. E a deles, naquele momento, era de escassez e arrependimento. Eu, o velho cacique, tinha virado o jogo. E a partida, meus caros, estava só começando. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda
sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. Os dias viraram semanas, as semanas em meses, e a minha vida, antes um monótono caminhar por um vale de sombras, transformou-se num jardim florido, regado pela presença luminosa da Clara. Ela trouxe de volta a alegria que eu pensava ter perdido. Para sempre, a centelha que acende a chama da existência. A gente fez planos, muitos planos. Pequenas aventuras que, para mim, tinham um sabor de grandiosidade. Fomos pescar no lago, como eu fazia com meu pai quando era criança. Ela, com a paciência de um ermitão, me ensinou a amarrar o anzol, a sentir a fisgada, a respeitar a natureza. Eu, que sempre fui um homem de negócios, de cifras, me vi encantado pela simplicidade daquele ritual, pela conexão com o primordial. A gente ria das minhas desastradas tentativas de pescar, e ela, com sua leveza de espírito, me lembrava que o importante não era a quantidade de peixes, mas a qualidade do tempo que a gente passava junto. E ela tinha razão. A essência da vida estava ali, naqueles momentos efêmeros, naqueles laços que se estreitavam a cada risada, a cada olhar. A Clara me fez enxergar a beleza nas coisas mais insignificantes, no voo de um pássaro, no desabrochar de uma flor, no calor do sol na minha pele enrugada. Ela tinha o dom de transformar o cotidiano em poesia, o mundano em sagrado. E eu, que sempre fui um homem pragmático, me vi rendido à magia do simples. A gente também viajou. Pequenas escapadas para cidades vizinhas, para conhecer museus, para comer comidas diferentes, para sentir o ar de outros lugares. Ela me empurrava na cadeira de rodas quando minhas pernas cansavam, e eu, com um sorriso no rosto, me deixava levar pela energia dela. A gente conversava sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte, sobre o universo e sobre o nada. Ela me fazia perguntas profundas, questões que me obrigavam a revisitar minhas convicções, a reavaliar meus paradigmas. Eu, com a humildade de quem aprende, tentava responder, compartilhar minhas experiências, minhas reflexões. A troca era rica, enriquecedora, um diálogo de almas que se encontravam. Meus filhos, por sua vez, continuavam na sua bolha de ressentimento. Ocasionalmente, eu recebia uma ligação do advogado deles, tentando negociar, buscando uma brecha no testamento. Mas eu era irredutível. Minha decisão estava tomada, e não havia argumento ou súplica que me fizesse mudar de ideia. Eu sabia que eles me odiavam, que me consideravam um tirano, um monstro. Mas eu também sabia que tinha agido com justiça, com integridade. E a paz que eu sentia no meu coração valia mais do que qualquer aprovação deles. A Clara era a minha bússola, a minha âncora, a minha razão de ser. Ela me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas no que a gente compartilha. Que a verdadeira felicidade não está em ter, mas em ser. Que a verdadeira família não é aquela de sangue, mas aquela de coração, aquela que te ama, que te apoia, que te faz sentir que você pertence. E eu, o velho cacique, tinha encontrado a minha verdadeira família nos braços da minha neta. Ela era a minha redenção, a minha salvação, o meu legado mais precioso. E por ela, eu seria eternamente grato, um devedor perpétuo da sua generosidade e afeto. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia,
se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição, de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. Eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. Com o passar do tempo, a nossa rotina se consolidou numa harmonia quase musical. Eu, com a minha sabedoria de ancião, e ela, com a sua vivacidade de jovem. Formávamos um dueto improvável, mas perfeito. A gente cozinhava junto, e ela, com a sua paciência infinita, me ensinava a fazer pratos que eu nunca tinha imaginado. Eu, que sempre fui um homem de gosto simples, me vi experimentando sabores novos, texturas diferentes, uma profusão de sensações que me despertavam para um mundo que eu desconhecia. Ela tinha um talento inato para a culinária, uma criatividade que transformava ingredientes banais em iguarias sofisticadas. E eu, com o meu apetite de ogro, me deliciava com cada garfada, cada colherada. A gente também começou a ler juntos. Eu, que sempre fui um leitor voraz, tinha abandonado os livros há anos, mergulhado na apatia da minha solidão. Mas a Clara, com a sua insistência gentil, me fez redescobrir o prazer da leitura. A gente lia de tudo, desde os clássicos da literatura até os romances mais melosos. E a cada página, a gente discutia, debatia, trocava impressões.
Ela me mostrava novas perspectivas, novas interpretações, e eu, com a minha experiência de vida, tentava contextualizar as histórias, relacioná-las com o mundo real. Era um exercício intelectual estimulante. Um diálogo de mentes que se completavam. Meus filhos, por sua vez, continuavam na sua cruzada inútil para reverter o testamento. Contrataram advogados, entraram com processos, tentaram me interditar. Mas a justiça, por mais lenta que seja, prevaleceu. A minha lucidez era inquestionável e a minha vontade, expressa de forma clara e inequívoca, foi respeitada. A derrota deles foi fragorosa, uma humilhação pública, que os deixou ainda mais amargurados. Eu não sentia prazer na desgraça deles, mas também não sentia pena. Eles colheram o que plantaram, e a vida, meus amigos, é uma professora implacável. A Clara era o meu porto seguro, a minha âncora em meio à tempestade da vida. Ela me ensinou que o amor não é um sentimento, mas uma ação. Que o amor se manifesta nos pequenos gestos, na presença, na dedicação. Que o amor é uma construção diária, um compromisso inabalável. E eu, que sempre fui um homem de palavras, aprendi a expressar o meu amor por ela com ações, com gestos, com presença. Eu a ajudava com os trabalhos da faculdade. Revisava os textos dela, dava sugestões. Eu a ouvia com atenção, com empatia, com interesse genuíno. Eu a apoiava nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas ambições. Eu me tornei o seu maior fã, o seu maior incentivador. E ela, com a sua gratidão infinita, me retribuía com um carinho que me aquecia a alma. A nossa relação era um oásis de paz e harmonia em meio ao deserto da minha solidão. Ela me deu um novo propósito, uma nova razão de ser. Eu não era mais o velho cacique, amargurado e desiludido. Eu era um homem renovado, um indivíduo que tinha encontrado a felicidade nos braços da sua neta. E essa, meus caros, é a maior herança que um homem pode desejar. Não é o ouro, nem a prata, nem os bens materiais. É o amor, a conexão, a alegria de viver. É ter alguém que te ama de verdade, que te aceita como você é, com todas as suas imperfeições e idiosincrasias. E a Clara, minha neta, me deu tudo isso, e muito mais. Ela era a minha estrela-guia, a minha bússola em meio à tempestade da vida. E por ela, eu seria eternamente grato, um devedor perpétuo da sua generosidade e afeto. A vida, meus amigos, é um mistério insondável, uma dança cósmica de alegrias e tristezas, de perdas e ganhos. E a minha, naquele dia, ganhou um novo sentido, uma nova melodia. A desilusão se transformou em esperança, a amargura em gratidão. E a Clara, minha neta, se tornou a sinfonia da minha existência, a canção que eu cantaria até o meu último suspiro. Ela era a minha redenção, a minha salvação, a minha razão de ser. E por ela, eu faria o que fosse preciso, sem hesitação, sem arrependimento. A recompensa dela seria grandiosa, à altura da sua nobreza de espírito. E a lição para os outros, bem, a lição seria amarga, mas necessária. A vida cobra, meus amigos, e cobra caro, a indiferença e a ingratidão. A colheita é sempre proporcional à semeadura. E a deles, naquele momento, era de escassez e arrependimento. Eu, o velho cacique, tinha virado o jogo. E a partida, meus caros, estava só começando. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me
Ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. O tempo, esse rio inexorável que a tudo arrasta, continuou o seu curso, e a minha vida com a Clara se tornou um remanso de paz e contentamento. A gente se acostumou tanto um com o outro que a nossa convivência se tornou uma dança silenciosa, um balé de gestos e olhares que dispensava palavras. Eu sabia quando ela precisava de um abraço, e ela sabia quando eu precisava de um chá de camomila. A nossa sintonia era perfeita, uma harmonia de almas que se entendiam no silêncio. A gente começou um projeto novo, um jardim de ervas no quintal. Eu, com a minha experiência de homem do campo, e ela, com a sua curiosidade de cientista. Formávamos uma dupla imbatível. A gente pesquisava sobre as propriedades de cada planta, aprendia a cultivá-las, a colhê-las, a usá-las. O jardim se tornou o nosso laboratório,
o nosso santuário, um lugar onde a gente se conectava com a terra, com a natureza, com a vida. E a cada broto que nascia, a cada flor que desabrochava, a gente comemorava como se fosse uma grande conquista. Era uma metáfora da nossa própria relação, que florescia a cada dia, mais forte, mais viçosa. A gente também começou a receber visitas. Amigos da Clara, colegas da faculdade, gente jovem, cheia de energia e ideias. A princípio, eu me senti um pouco deslocado, um peixe fora d'água no meio daquela juventude efervescente. Mas a Clara, com a sua sensibilidade ímpar, me incluía nas conversas, me apresentava a todo mundo, me fazia sentir parte do grupo. E eu, que sempre fui um homem reservado, me vi contagiado pela alegria deles, pela leveza com que encaravam a vida. A gente conversava sobre política, sobre filosofia, sobre arte, sobre o futuro. E eu, com a minha perspectiva de ancião, tentava oferecer um contraponto, uma visão mais ponderada, mais cética. Mas eles me ouviam com respeito, com interesse, e eu aprendia muito com eles, com a sua ousadia, com a sua esperança. A casa, que antes era um mausoléu de silêncio e tristeza, agora era um ponto de encontro, um centro cultural, um lugar de trocas e aprendizados. A vida pulsava em cada canto, em cada risada, em cada conversa. E eu, que antes me sentia um estorvo, um fardo, agora me sentia um patriarca, um mentor, um amigo. A transformação que a Clara operou em mim foi radical, uma revolução copernicana que mudou o meu eixo, o meu centro de gravidade. Eu não era mais o centro do meu próprio universo. O meu sol era a Clara, e eu girava em torno dela, feliz, grato, completo. Meus filhos, por sua vez, se afundavam cada vez mais no seu pântano de amargura. A notícia da minha nova vida, da minha felicidade, chegou aos ouvidos deles, e a inveja, esse veneno corrosivo, começou a minar as suas almas. Eles não suportavam a ideia de que eu estava feliz sem eles, de que a minha herança mais preciosa não era o dinheiro, mas o amor da minha neta. A mesquinhez deles era infinita, uma pobreza de espírito que me causava náuseas. Mas eu não me deixava abalar. Eu tinha a Clara, e isso era o meu escudo, a minha fortaleza, a minha proteção. A vida, meus amigos, é um eco. O que a gente emite, a gente recebe de volta. E eu, que tinha emitido amor, generosidade, afeto, estava recebendo tudo em dobro. A colheita era farta, abundante, infinita. Eu, o velho cacique, era o homem mais rico do mundo, não em dinheiro, mas em amor. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te
olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato. A vida, meus amigos, é um perene devir, uma constante metamorfose. E a minha, naquele dia, se transformou em algo muito mais significativo, muito mais autêntico. A fragilidade da existência se revelou em sua plenitude, e a força do amor incondicional se manifestou em sua forma mais pura. E eu, o velho cacique, finalmente encontrei a minha paz, a minha serenidade, o meu lugar no mundo. A epifania daquele dia me trouxe uma compreensão profunda sobre o que realmente importa. Não são os bens materiais, os títulos, as posses. É o afeto, a conexão humana, a lealdade. É ter alguém que se importa de verdade, que te olha nos olhos e vê a sua alma, e não a sua conta bancária. E a Clara, minha neta, me ensinou essa lição de uma forma que nenhum livro, nenhuma experiência, jamais poderia ter ensinado. Ela era a minha salvação, a minha âncora, a minha estrela-guia. E por ela, eu seria eternamente grato.